Paz de Deus para os irmãos. Amém. Para as irmãs. Amém. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, né, irmãos? Irmãs, que Deus possa falar no nosso coração. Tenho orado muito durante essa mensagem, né? Durante uns dias, eu estava orando, pedindo a Deus e por essa mensagem desta noite, desse dia, e pedindo a Deus que o Senhor falasse nos corações desta noite, né? Que Ele pudesse transformar as vidas do jeito que Ele queria transformar. Então, meus amados irmãos, muitas das vezes, às vezes alguns irmãos vêm perguntar com papelzinho escrito, não está nada, e muitas vezes você fica achando que eu perdi em algum lugar. Não, irmão. Vou pregar 20 minutos aqui, eu estudo muitas horas. Se for contar, eu tenho mais de 10 horas que eu estudo, certo? E por isso, meus amados irmãos, eu digo para você nesta noite, se você, mesmo sendo cristão, minha irmã, mesmo sendo uma cristã, se Deus falar com você através do Espírito Santo nesta noite, você alinha a sua vida, alinha o seu coração, alinha diante do Senhor, porque nós não sabemos o que vai nos acontecer no dia de amanhã. Eu fico pensando que os meus dias estão bem perto, certo? Cada dia que passa, eu chego mais perto, a gente vê que a gente vai diminuindo diante do Senhor. Mas enquanto eu estiver diante dos meus irmãos, sempre eu convido os irmãos para que nós podemos se chegar diante de Deus. O nosso texto desta noite está no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 18 até o 22. Mateus, capítulo 8, do versículo 18 até o 22. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 8, do versículo 18 até o 22, diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus ninhos, seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Amém, Jesus. Podeis aceitar. Amados irmãos, quero contar para você e falar para você esta noite de tudo aquilo que Deus tem feito através do seu Filho nesta terra, através desse versículo. Então vamos à palavra de Deus. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então aproximou-se dele um escriba. Irmãos, um escriba, trazendo para os nossos dias, pode-se dizer que é um advogado,
pode-se dizer o doutor, pode-se dizer o juiz de direito, pode ser o acadêmico de uma grande universidade, um homem com muito poder aquisitivo, muito sábio, muito inteligente, tinha muitas coisas, muito dinheiro, né? Os escribas eram um homem bem assentado. E meus amados irmãos, e os cristãos sempre têm um coração que são os mais fracos, os mais pobres, é que seguem a Jesus. Mas muitas das vezes é impressão, porque aqui nós vemos um escriba, um homem dizendo para Jesus Cristo: eu irei aonde você for, para onde você quiser ir, aonde você for eu irei. Meus amados irmãos, quando você está indo para um lugar que você não conhece, está dirigindo um carro, e de repente você para num lugar e diz para alguém: olha, como é que eu faço para chegar em tal lugar assim assim? E aquele homem daquele outro carro diz para você: ó, segue, me segue eu. Você segue ele porque você sabe que ele vai indo para o lugar certo. E esse homem, com muita inteligência, muito sábio, ele olhou para o Senhor Jesus Cristo e viu que Jesus Cristo realmente era o caminho. E ele disse: Senhor, para onde o Senhor for, eu vou. E Jesus olha para ele e diz o seguinte: para aí um pouco, meu amigo. É com isso que eu quero falar com você. É isso que eu quero falar, né? Para um pouco. Escuta o que eu vou te dizer. A raposa tem os seus ninhos, tem os seus covis. As aves dos céus têm os seus ninhos. E o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Como que você, um homem numa posição, isso que o Senhor queria dizer para ele? Como que o Senhor, ou como que você, que tem a posição que você tem, possui o que você tem, e quer seguir ali? Meus amados irmãos, como que são as coisas muitas vezes, né? Eu fico tão alegre, eu fico tão satisfeito quando a gente faz um apelo e alguém levanta do banco e vem aceitando Jesus, outro reconciliando, outro vem procurando o Senhor, fazer a vontade de Deus. E meus amados irmãos, e depois a gente encontra com aquela pessoa e 2, 3 anos depois, ou mesmo conversando muitos dias com eles, eles: puxa vida, aquele dia foi o dia da minha vitória. Eu era um drogado, eu era um viciado, eu estava com a minha família destruída, eu estava com o meu trabalho acabado, a minha vida estava terminada. E naquele dia que eu recebi o convite, eu fui na frente, se converter ao Senhor, minha vida mudou. E hoje eu sou um homem que tem paz. Embora no meio de todo o sofrimento, no meio das dores, das dificuldades, mas a paz está no meu coração. Como a gente fica alegre, né? E Jesus Cristo então vem esse homem e diz: Senhor, para onde o Senhor for, eu te seguirei. Eu vou aonde o Senhor for, seja pela morte, pela vida, onde o Senhor for, eu vou. E o Senhor não lhe espera. Pensa um pouco. Pensa um pouco, porque se eu não tenho, se eu não tenho aonde reclinar a cabeça, porque as raposas, que é um animal, têm os seus covis, as aves que voam têm o seu ninho, e eu não tenho onde reclinar a cabeça. E se você for me seguir, você tem que renunciar muitas coisas. É isso que o Senhor queria dizer para ele, irmãos, quando ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né?
Você tem que muitas vezes deixar muitas coisas para poder você me seguir. Para você ir aonde eu vou, você precisa muitas vezes deixar coisas que você não quer deixar. Ou precisa de adquirir na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, em tudo que você faz, coisas que você não quer. Meus amados irmãos, enquanto eu meditava nessas palavras, e que ao chegar ao entendimento disso, meus olhos encheu de lágrimas. Você sabe o que o Espírito Santo me disse para mim claramente, meus amados irmãos e irmãs? Se você conhece o caminho, ou diz que conhece o caminho, e por que sua firma fracassou? E por que sua família se desviou? O filho está para cá, outro está para lá, outro está para lá. E por que você está muitas vezes desempregado? E por que você olha para todo mundo se faz, está saindo, está se conseguindo alguma coisa, todo mundo sai, você olha para você e não tem jeito. O Espírito Santo, irmão, começou a falar, e as lágrimas começaram a correr nos meus olhos, e o Espírito Santo não parou, meus amados irmãos, e ele disse para mim: por que você trabalha tanto e muitas das vezes o seu dinheiro sai para os ombros deles? É assim que você conhece o caminho? É assim que você diz que conhece o caminho? Se todo mundo sai, cresce na vida, menos você. Seus negócios não vão bem. Quanto mais você trabalha, menos você tem. É aí, meus amados irmãos, que muitas das vezes nós se enganamos e sabemos que conhecemos o caminho. Porque Jesus, meus amados irmãos, Deus, quando Ele nos salva, quando Ele nos traz para junto dEle, Ele não só nos dá mais vida espiritual, mas também ajuda na nossa vida material. Eu aqui não estou pregando prosperidade, porque isso não se prega, mas Deus tanto olha para os seus filhos, tanto materiais como espirituais. E o Espírito Santo continua falando no meu coração: por que a sua saúde está da maneira que está? Porque você se encontra muitas vezes olhando para um lado e outro sem saber o que fazer. Oh, meus amados irmãos, e aqui nós vemos um homem com muita sabedoria, com muita inteligência, um homem muito culto, e ele olha para Jesus e diz: Senhor, para onde tu fores, eu irei também. E Jesus disse para ele: muitas coisas você tem que deixar para poder você me seguir. E muitas das vezes nós não queremos deixar tantas coisas que nos atrapalham, que nos embaraça nessa caminhada, que muitas das vezes, irmãos, tira nós dos lugares que nós muitas vezes queremos chegar, queremos estar, mas não conseguimos. Porque muitas das vezes nós não conhecemos o caminho como ele é. E nós precisamos saber o caminho, conhecer, e ninguém melhor do que Jesus para nos mostrar esse caminho. E nesta noite, você que está me ouvindo, Jesus tem um mapa desse caminho. Ele sabe que você precisa dele.
Ele sabe que eu preciso dele. Ele sabe, irmão, como está a sua vida. E é por isso que ele diz isso nesta noite. Quando esse homem se aproxima dele, e ele diz que você tem que deixar muitas coisas, ele também está dizendo para mim e para você nesta noite, muitas vezes você tem que deixar muitas coisas. Eu, na verdade, não sei o que você precisa deixar. Eu sei o que eu preciso deixar, o que eu preciso fazer, qual é o meu passo, a minha caminhada para que eu atenda esse chamado de Jesus Cristo através do Espírito Santo para a minha vida, tanto espiritual como material, diante de Deus. Mas a sua, só você sabe. E por isso que o Espírito Santo nesta noite pede para você que abra o seu coração e aceita nesta noite esse ser que conhece o caminho, que é o caminho, que tem o mapa do caminho da felicidade. Irmãos, vou fazer só uma comparação para que você possa entender. Quando Deus pede para você fazer uma coisa, é porque Ele quer o seu bem, Ele não quer o seu mal, e de ninguém nesse mundo. Deus, quando diz para uma pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo, e que não anda nos caminhos dele, que muitas das vezes bebe, bebe cerveja, fuma e essas coisas, e quando Deus pede para ele largar disso, Deus não está querendo o mal dele. Mesma coisa somos nós, que aceitamos Jesus. Nós que estamos aqui, que o Senhor está trazendo esta palavra, se o Senhor pede para você, deixa alguma coisa, é porque Ele te ama. Ele não quer você de longe dele, não quer você distraídas, longe dos caminhos dele, que você não possa andar tranquilo, conforme Ele pede que você anda, conforme Ele quer que você anda, que muitas das vezes nós fazemos coisas que o Senhor não gosta. E é por isso, meus amados irmãos, que Ele diz: olha, você veja bem, que nós olhando para o Senhor, ouvindo as palavras que Ele tem nos dizer, quantas vezes nós pensamos duas vezes: Senhor, mas eu tenho que tomar essa decisão. Você sente no fundo da nossa alma, você sente no profundo do seu coração que você precisa deixar. Conversando com os irmãos da igreja ontem, ele me disse para mim: irmão, tem uma coisa que está matando a igreja, é o nada a ver. Oh, meus amados irmãos, hoje nada a ver, hoje tudo, sabe, isso não tem nada a ver. Eu posso fazer o que eu quero, andar do jeito que eu quero, eu indo na igreja nos dias de culto, eu fazendo tudo, o resto não tem nada a ver. Meus amados irmãos, Deus quer o seu bem. Deus quer que você olhe para Ele com grande fé, com grande esperança, com grande confiança, para que você possa entender em todas as suas palavras que são o caminho que te leva à vida eterna. Nós estamos se aproximando dos dias difíceis da nossa vida material aqui nesse mundo, vidas difíceis nas igrejas, irmãos, porque vai haver muitas coisas que a gente ouve por aí, quem sabe não acontece isso, mas o caminho é esse, e Deus quer que nós chegamos diante dele. Veio o segundo homem que olha para Jesus, o segundo discípulo, diz, versículo 21, e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro a
sepultar meu pai. Alguns estudiosos acreditam que o pai desse senhor estava morto e ele queria enterrar primeiro seu pai para depois seguir a Jesus. Então ele disse: depois que eu sepultar meu pai, eu te seguirei. Outros estudiosos acreditam que o pai dele tinha 50, 60 ou 70 anos e agora estava muito velho. Deixa, espera, Senhor. Olha que meu pai faleceu, eu sepultar ele, eu estou livre para seguir você. Ah, meus amados irmãos, quantas vezes Deus tem chamado você? Quantas vezes Deus tem dito para você: segue, como Jesus disse para esse homem? Quantas vezes Jesus tem convidado você para seguir essas pisadas? Que Ele é o único caminho. E muitas das vezes nós ficamos adiando: Senhor, eu vou fazer isso primeiro, eu sou muito novo. Ah, Senhor, eu não vou fazer agora, vou deixar para o ano que vem. Eu não vou fazer hoje, eu vou para depois. Mas nesta noite, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo, eu peço para você: saia desta casa com Jesus no seu coração e com aquilo que Ele tem pedido para você fazer, que você não fez, que você possa fazer, meu irmão. Oh, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, toma uma posição séria diante do Deus Todo-Poderoso. Um certo moço, um certo homem de uma certa idade, de 50, 60 anos mais ou menos, tinha esse senhor que ouviu o testemunho. Desde criança nasceu na igreja e quando ele ficou adolescente deu vontade de conhecer o mundo e abandonou os pais, os caminhos dos pais, né? Abandonou a fé que os pais ensinaram a ele, e ele então foi para o mundo, fez tudo aquilo que não podia fazer, tudo aquilo que ele sabia que era errado. Ele sabia que estava errado, mas continuou fazendo. E agora ele diz que quando ele era adolescente, o Espírito Santo chamava ele para a casa de Deus. Ele sentia o chamado de Deus e ele mesmo respondia para ele: agora não. Outra vez, jovem, o Senhor chamava e ele dizia: não, o ano que vem, deixa eu ficar mais velho, deixa eu aproveitar a minha vida. E esse aproveitar a vida, irmãos, era nas drogas, na bebida, no fumo, nas vidas mais difíceis desse mundo, nas baladas, nos lugares errados. Aí agora, depois de velho, já cansado, descobriu que ele estava com câncer. E quando ele descobriu, o médico falou para ele que estava muito avançado. O que ele fez? Foi lá, pegou o veneno de rato e tomou o veneno de rato e morreu. Mas deixou uma carta escrita ao lado dele dizendo: quando eu era adolescente, eu muitas vezes ouvi o chamado de Deus e eu não quis, jovem não quis, fiquei moço, não quis, fiquei pai de família, não quis, esperando ficar mais velho. Agora fiquei mais velho e descobri que eu estou doente e agora vou acabar com a minha vida porque não há mais tempo. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, quantas são as pessoas que desanimam desta vida porque não acredita, não conhece o caminho, não sabe daquilo que Deus tem para ele, não sabe do que Jesus tem
preparado para ele, para que ele possa ser salvo. E tu não lhe acha que é a morte que vai resolver. Você acredita que eu ouço isso de vez em quando, meus amados irmãos, de pessoas novas? Eu acho que se eu morresse, para mim era melhor. Meu Deus, a morte não é a solução. A solução é Cristo, Ele é o caminho, Ele é a decisão, Ele é a vida, Ele é a esperança, Ele é a fé. Mas nós, irmãos, ser humano, somos muito fracos. E muitas das vezes nós confiamos nas nossas forças, porque nós lemos um livro aí no mundo e o livro diz: você procura a sua força dentro de você, e dentro de você, dentro de nós não temos nada, irmão. Dentro de nós não temos nada. Que nós temos, se Deus não estiver em nós, até o nosso coração é falso, meus amados irmãos. Nossa santidade é falsa. Nossos pensamentos são escassos. Mas Deus, o Senhor da glória, está nesta noite falando com você. Glória a Deus. Não dá mais tempo, mas eu quero falar uma coisa para você. Eu vou pedir para cantar o hino. Enquanto canto esse hino, eu te espero aqui na frente. Eu não sei o que Deus está falando. Eu sei que comigo Ele falou muito, como você vê, as minhas dores, as minhas lágrimas, o meu sofrimento, as noites, muitas das vezes que eu acordo, à noite, muitas das vezes que eu não consigo dormir por causa da palavra que o Espírito Santo fala. Então, de mim eu sei, eu não sei. Eu não sei o que Deus está falando nesta noite, mas eu acredito que se Deus está falando com você, você vem. A irmã Josi vai cantar: Deus abriu a porta para você passar. Ela com Jeremias, vamos cantar esse hino. E eu vou te esperar aqui na frente. Sério, eu te espero aqui. Se Deus tocou no seu coração, se Ele falou com você nesta noite, você tem toda a liberdade de sair do seu banco, levantar e vir aceitar esse convite do Senhor. Venha e segue. Antes que os irmãos cantem, eu vou falar mais uma palavrinha aqui. Se você for um escriba, com muita inteligência, o escriba diz: Senhor, te seguirei. Se você for esse outro discípulo que diz: deixa eu primeiro enterrar meu pai, começou a inventar desculpa e jogar para frente aquilo que ele não podia, porque você não pode deixar para amanhã o que você deve fazer hoje. Aquele discípulo queria, sabe, parece que enganaram o Senhor, mas o Senhor não é enganado por ninguém. Ele disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos, deixe que tudo que você acha nessa vida que atrapalha você, deixa para as pessoas que não são cristãos ainda. Mas em nome de Jesus, enquanto canta esse hino, você tem a liberdade de vir aqui. Eu estou esperando você. Glória a Deus. Seguidores, só amaram, negando a fé.
Que decisões bonitas, né, irmãos? Aqui está um irmão que ouviu que o Senhor tem falado ao coração dele. E que ele possa, diante do Senhor, meus amados irmãos, esse Espírito Santo falando esta noite, de tomar a decisão certa, né? Como também esta irmã aconteceu, a oração para você. Que decisões bonitas, né? Ouviu a palavra do Senhor, ouviu o convite de Deus, vem, segue, ou então você tem que deixar muitas coisas, e aqui estão diante do Senhor, meus amados irmãos. Então eu peço à igreja que levante, estende as suas mãos, e os obreiros também, estende as suas mãos para que Senhor, Espírito de Deus, Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso que estás nos céus, aqui está o teu filho, Senhor, que ouviu a tua chamada nesta noite, meu Deus, que ouviu a tua palavra, meu Pai, e decidiu, Senhor, sair do seu lugar, do seu banco, e não deixar amanhã o que pode fazer hoje. Em nome de Jesus, que dos altos céus seja, meu Pai, dispensado para este coração, para esta vida, tudo que Ele deseja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, que está na céu, Senhor, e Tu sabes, meu Deus, o chamado que o Senhor tem para ela, nesta casa, nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus, que seja feita a Sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, abençoe o Gabrielzinho, toma ele no Cael, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Tu sabes o que esse menino precisa, Senhor, e seja dado agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Ti, aleluia. Graças a Deus, mais um culto que nós oferecemos ao nosso Deus, nos louvores, palavras de Deus, louvor a constituição. Mas eu quero terminar o testemunho que eu dei aquele dia. Glória a Ti, Eu não concluí, eu esqueci. glória a Ti. Quando eu caí de pegado, que me deu uma hemorragia interna, quebrei as costelas foram no alço e me deu uma hemorragia. Morri dos irmãos aqui, já sabe. E quando eu fui para o hospital, o médico, no outro dia, o médico tocou na minha barriga e falou assim: olha, você vai entrar na faca. Eu falei: por que, doutor? Eu falei: você está com uma hemorragia. Aí me levaram no outro dia, me levaram da Armada, eles fizeram a operação, a barriga estava cheia de sangue. Ele mostrava assim: isso é sangue, isso é sangue, isso é sangue. Eu falei: eu vou para fazer a cirurgia, eu paro. Aí eu fiquei desanimado, porque eu queria fazer cirurgia. Eu fiz cirurgia na época, e não era bom fazer cirurgia. Aí eu falei para minha esposa: olha, você pega essa perna, vai para o banheiro e ora. Vou pedir ela primeiro, pedir para ela vir lá no segundo Reis, capítulo 20, a respeito do Ezequiel que foi curado. Ela foi ao banheiro. No outro dia, o doutor chegou, tocou na minha barriga e falou assim: para quem está com hemorragia interna, para a barriga muito mole. Então foi na segunda-feira ele me deu alta.
Isso foi no sábado. Então eu não precisei operar para tirar o sangue. Jesus tirou. Então Jesus já fez muito milagre na minha vida. Eu estou falando aqui por causa do que eu não terminei fugidamente. Então nós vamos dobrar o joelho nesse momento. Vamos falar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Glória a Ai, Deus. querido, Senhor nosso aleluia. Deus, maravilhoso. Glória a Deus, ti, Pai. Senhor. Mais uma Glória a vez, Senhor, Deus. agradecendo a Deus nesse Aleluia. culto. Estamos Santo aqui, é o teu nome, Deus. agora, Aleluia, Deus, em Pai. agradecimento por Glória esse a culto ti, tão Pai. maravilhoso Aleluia. que o Senhor concedeu a essa igreja, a nós, ó Pai, para estar na tua presença. Glória a Deus. Somos gratos ao Senhor, ó Deus amado, pela alegria que o Senhor manifestou nessa noite em nossos corações. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela presença do Teu Espírito Santo neste lugar. Somos gratos ao Senhor, ó Deus amado, pela manifestação, ó Deus, da Tua glória aqui, Senhor, nesta casa. Sentimos a Tua presença aqui, Senhor Deus amado, nesse ajuntamento que o Senhor preparou nessa noite, neste lugar. Somos gratos, Senhor, pelos hinos aqui cantados, pela testemunhança, Senhor, e pela Tua santa e bendita palavra. Queremos, Senhor, te seguir, ó Pai amado. Queremos, Senhor Deus amado, que o Senhor nos ajude, ó Senhor Jesus Cristo, como o Senhor tem ajudado até o presente momento, que possamos deixar, Senhor, para trás aquilo que não te agrada, que possamos, Senhor, viver uma vida de santidade na Tua presença, porque queremos seguir o Senhor, ó Pai, até o nosso nome ser chamado, até o Senhor aparecer nessa noite de glória, ó Deus, e essa igreja de encontro com o Senhor, e continua, Pai, nos ajudando, continua ajudando a essa igreja, Senhor, a vencer as barreiras, a vencer as dificuldades, a vencer as perseguições, as tribulações, ó Pai, porque o desejo, Senhor, dessa igreja é morar com o Senhor. Aleluia, Deus. Pai, agora acompanha nós, Senhor, até o nosso lar provisório. Dê a nós, Senhor Deus, glorioso, uma semana abençoada na Tua presença. Ó Pai, prospera, Senhor, o trabalho das mãos dos Teus servos, ó Deus. Abençoa cada um que aqui estão, ó Pai amado, livrando o Senhor de todo perigo, de todo mal, de todo acidente, da cilada do adversário, ó Pai. Como o Senhor tem guardado, Senhor Deus, essa igreja debaixo da Tua mão poderosa. Assim, ó Deus, te pedimos e assim, ó Deus, te agradecemos no nome santo do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, quarta-feira, estudo da palavra de Deus, o pastor não está presente, porque ele foi fazer uma visita, né? E até a congregação da nova dimensão, pediu oração, vamos orar em nome do pastor, irmãos, proteja nessa unidade, que Deus venha abençoar essa missão que ele tem que fazer. Vamos para o estudo. Domingo, a primeira lição da revista nova, tá? Se você pegou a revista, hoje que foi distribuído de manhã, venha domingo pegar. Deus abençoe. Pastor, tem mais alguma coisa? 12 e 13, festa do grupo Movidos pela Fé, dia 12 e dia 13. Isso, desse mês agora, no dia 12 e 13, festa do grupo Movidos pela Fé. Já vai convidando, já deixa esses dias agendados lá, para que ninguém falte nesse culto, tá bom? Em quarta-feira pegar a lição, tá, irmãos? Para domingo nós passar a lição, pegar a revista, tá bom? Deus seja louvado. Amém. Nós terminamos esse culto de novo da adoração de Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do nosso Deus, que a comunhão do Espírito Santo, que reine em cada coração. Deus vai voltar assim. Está terminado, em nome do Senhor Jesus. Amém.